Olá, bem-vindo a esse curso sobre a Teologia da Aliança, apresentado pelo Instituto João Calvino. Eu sou o pastor Jim Whitvin, diretor do Instituto João Calvino, professor. É um prazer para mim estar aqui com vocês para ensinar essa introdução à Teologia da Aliança. E como pastor, como professor, missionário reformado, eu penso na Teologia da Aliança como a doutrina que faz uma diferença entre o que é realmente reformado, a teologia realmente reformada, e o que eu posso dizer a teologia reformada Nutella. Quando nós temos a teologia reformada raiz, nós temos duas coisas especialmente em mente, que são a teologia da aliança e a teologia da governança da igreja. Nesse curso eu vou falar sobre a teologia da aliança para fornecer uma introdução. E nessa primeira aula será uma introdução a essa teologia, sobre a importância dessa teologia e a necessidade e também a beleza dessa teologia. Então, para começar, a doutrina bíblica do início ao fim tem a ver com o relacionamento pactual entre Deus e o ser humano. A ética bíblica tem a ver com o relacionamento pactual de Deus conosco e os relacionamentos que nós temos uns com os outros. Relacionamentos também pactuais. E a religião cristã tem a natureza da vida pactual. Porque Deus é o objeto da nossa fé, nossa esperança, nosso amor, nossa adoração, nosso serviço, tudo animado por gratidão pela graça de Deus. J.I. Packer, o teólogo anglicano, ele escreveu uma introdução à teologia da aliança, uma introdução breve, e ele destaca a importância dessa doutrina. Ele enfatiza 3 razões por que a doutrina da aliança é tão importante, tão necessária. Porque o entendimento da aliança é fundamental ao nosso entendimento de Deus, nossa teologia. Em primeiro lugar, Packer diz que o Evangelho de Deus não é devidamente compreendido se não visto no contexto da aliança. Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, o ministério da salvação, é a soma e a substância do Evangelho. E ele é proclamado em Hebreus, especialmente, como o mediador e garantidor do relacionamento da aliança. E eu quero ler com vocês 2 passagens de Hebreus. Primeiramente, Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 22. Hebreus 7, 20 a 22, onde nós lemos: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, também temos Hebreus capítulo 8, versículo 6, onde nós lemos: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, é o primeiro ponto de J.I. Packer. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ele diz, não é devidamente compreendida se não entendida no contexto da aliança. Packer diz que a teologia da aliança é uma hermenêutica bíblica, bem como uma formulação do ensino bíblico. E esse entendimento tem sua fonte na leitura da Bíblia como uma unidade. A coisa boa sobre a teologia da aliança é que oferece uma visão total, abrangente, integral, que mostra como as várias partes da Escritura estão relacionadas umas com as outras. A revelação
bíblica, que é a palavra de Deus escrita, centra-se numa narrativa dada por Deus de como as revelações sucessivas, cumulativas do propósito da aliança de Deus e sua provisão foram dadas e respondidas em momentos importantes da história. A história da redenção, em outras palavras. A espinha dorsal, podemos dizer, da Bíblia é o desdobramento no espaço e no tempo da intenção imutável de Deus de ter um povo na terra com quem se relacionasse pactualmente, no relacionamento da aliança, do pacto, para a alegria deles e também de Deus. Todo o material expositivo, homilético, moral, litúrgico e devocional na Escritura está relacionado a essa espinha dorsal. O conteúdo da Escritura é coerente num único e consistente corpo de verdade sobre Deus e a humanidade, pelo qual cada cristão e na verdade, todo ser humano, em cada geração, é chamado a viver. Para resumir, a Bíblia é a palavra de Deus para o mundo. A história que forma esta espinha dorsal da Bíblia tem a ver com o relacionamento pactual, relacionamento da aliança entre Deus e o homem. Primeiramente arruinado e depois restaurado. Em terceiro lugar, Parker afirma que a realidade de Deus não é devidamente compreendida até que seja vista no contexto da aliança. Nós temos perguntas como: quem é Deus? Quem é nosso Deus? Deus é o Criador, o Deus triuno, que se propõe até um povo da aliança que em amor ele exaltará para a sua própria glória. E Parker assevera que esta estrutura pactual da Bíblia não é um padrão que nós precisamos forçar no texto. De fato, ele diz, é a própria Bíblia que força a teologia da aliança em nós. Ele destaca 4 características da Escritura que mostram a natureza pactual da palavra de Deus. Primeiro, os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são o registro de Deus sobre o desenvolvimento progressivo do seu propósito de ter um povo pactual aqui na terra. E a história da Bíblia é a história desta obra pactual de Deus. Em segundo lugar, as Escrituras forçam a doutrina da aliança em nós pelo lugar que dão a Jesus Cristo na história da aliança. Toda a Escritura, de um jeito ou outro, aponta os seus leitores para Cristo, nos ensinando as verdades, nos mostrando os padrões da ação divina que nos ajudam a compreender nosso Deus corretamente. E Parker diz, isso é um princípio de que nenhum estudante bíblico reverente pode duvidar. Em terceiro lugar, a Escritura enfatiza a centralidade da doutrina da aliança nos paralelos específicos entre Cristo e Adão, explicados, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 18, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e versículos 45 a 49. Então, a centralidade da doutrina da aliança nos paralelos entre o primeiro Adão e o segundo Adão, Cristo. E, finalmente, em quarto lugar, Parker escreve que a declaração explícita da aliança da redenção, e vamos ver mais sobre a ideia da aliança da redenção em futuras aulas, e vamos ouvir sobre um pouco da controvérsia sobre essa doutrina, mas Parker diz que a declaração explícita dessa aliança da redenção,
a aliança entre as pessoas do Deus triuno, especialmente no Evangelho de João, mostra a importância fundamental da doutrina da aliança. Então, como cristãos reformados, falamos muito sobre alianças, falamos muito sobre pacto. Nós descrevemos Deus como o Deus da aliança. Nós descrevemos a igreja como o povo da aliança. Descrevemos nossas crianças como os filhos da aliança. Descrevemos a vida cristã como a vida na aliança. Então, essa palavra aliança pode parecer um tipo de mantra que nós usamos, especialmente quando nós utilizamos essas frases, essas expressões sem entendimento do seu verdadeiro significado. Então, nós precisamos não somente falar sobre o Evangelho, sobre a aliança do Evangelho, no Evangelho, precisamos viver a realidade da aliança e nos regozijar nessa realidade. Mas uma realidade sobre a teologia da aliança é o fato que, ao longo dos séculos, desde a Reforma Protestante, a doutrina da aliança se tornou causa de divisão e muitas controvérsias nas igrejas reformadas. Até hoje, existe divisão entre igrejas reformadas por causa de entendimentos diferentes da própria natureza da aliança. Então, igrejas que não negam a existência da doutrina da aliança, mas têm diferenças na interpretação da própria aliança. O que é? E existem questões como aliança é condicional ou não condicional? Outra pergunta. Existe uma aliança interna e uma aliança externa? E também há questões sobre a aliança de obras. Essa aliança entre Deus e Adão. Sobre também o relacionamento entre a aliança, a doutrina da aliança e a eleição do povo de Deus. Então, a discussão da doutrina da aliança pode se tornar algo que nós chamamos em inglês um ninho de ratos. Que significa que é algo complicado, que tem muitas trilhas, muitos aspectos para debater, para discutir, para argumentar. Mas eu quero começar por dizer que a doutrina da aliança é muito mais do que uma pequena questão teológica interessante para homens que gostam de argumentar sobre assuntos teológicos, questões teológicas refinidas. E como eu já disse, a aliança não deve ser somente um assunto de debate, ou algo que somente estudamos ou pesquisamos. A aliança deve ser algo que nós vivemos, é algo que define nossa vida. Então, quando nós usamos essas frases como Deus da aliança, quando dizemos que Deus é o Deus da aliança, estamos dizendo algo importante acerca de Deus. Não somente algo importante, mas de fato algo central sobre Deus. Quando nós descrevemos o Senhor, Yahvé, como o Deus da aliança, nós estamos descrevendo a sua personalidade. Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus? Como é que Deus se relaciona como o ser humano, ou com o ser humano? E quando nós usamos a frase um filho da aliança, não estamos apenas dizendo que esse filho, essa criança deve ser batizada. Estamos falando sobre o significado do batismo. Por que os filhos dos crentes devem ser batizados e o que esse batismo realmente significa. Então, o batismo, a aliança, não é simplesmente uma questão de quem recebe a água ou quando a água é usada e muito menos quanta água nós precisamos usar. Nosso batismo, que nós aplicamos às crianças, realmente significa algo. Então, quando nós chamamos os nossos filhos
os filhos da aliança, estamos dizendo algo vital sobre eles. E quando nós falamos sobre a vida na aliança, e essa vida na aliança simbolizada na nossa celebração da Santa Ceia, quando falamos sobre a vida na aliança, estamos dizendo algo que não devemos minimizar. E fazemos isso em contraste com a maioria dos cristãos evangélicos e igrejas evangélicas atualmente. Porque somos filhos da aliança, porque servimos o Deus da aliança, nossa vida pode ser definida como a vida na aliança. Isso é importante, porque significa, entre outras coisas, que não temos só um relacionamento pessoal com Deus. Então não podemos ser individualistas como cristãos. Nós precisamos pensar corporativamente sobre a vida cristã e não sobre indivíduos isolados, todos com seu próprio relacionamento pessoal com Jesus, cada um na sua própria caixa, se relacionando diretamente com Deus como indivíduo. É uma coisa importante, essencial a essa vida na aliança. Finalmente, quando usamos a palavra aliança, pacto, somos lembrados da unidade do povo de Deus. Não somente da unidade com outros cristãos do presente, dessa época, mas da nossa unidade com a igreja histórica ao longo dos séculos. E mas não somente com a igreja histórica após a encarnação de Cristo, mas também com a igreja antes de Cristo, a igreja da antiga aliança. Existe uma unidade na maneira em que Deus operou ao longo da história e na maneira que ele continua a operar e se relacionar com seu povo. Então, o fato unificador é a aliança. Nas igrejas reformadas do Brasil, nós temos uma forma para a administração do batismo aos filhos dos crentes. E essa forma tem uma longa história na história das igrejas reformadas. E nessa forma nós falamos sobre as promessas da aliança. Eu vou ler uma parte dessa forma, onde diz: o santo batismo confirma e sela que os nossos pecados são lavados por Jesus Cristo. Conforme Cristo ordenou, somos batizados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ser batizado em nome do Pai significa que Cristo nos declara e garante que o Pai faz uma eterna aliança de graça conosco. Ele nos adota como seus filhos e herdeiros. Por isso, ele nos providenciará todo o bem e desviará todo o mal ou transformará em nosso bem. Ser batizado em nome do Filho significa que Deus Filho nos garante que ele nos lava e purifica por seu sangue de todos os nossos pecados. Ele nos une consigo na sua morte e ressurreição. Assim somos libertos dos nossos pecados e considerados justos perante Deus. Ser batizados em nome do Espírito Santo significa que Cristo nos garante, por este sacramento, que o Espírito Santo quer habitar em nós e quer nos tornar membros vivos de Cristo. Porque o Espírito nos dá o que temos em Cristo, a saber, o lavar dos nossos pecados e o renovar diário da nossa vida. Assim, finalmente, sem mancha, herdaremos a vida eterna e um lugar na Assembleia dos Eleitos. Então, na próxima sessão da forma, nós lemos sobre as obrigações da aliança. Nós temos promessas, nós temos também obrigações. Eu vou ler essa sessão também, onde nós lemos: todas as alianças têm duas partes, uma promessa e uma obrigação. Falando das obrigações da aliança, Deus nos chama e obriga no batismo a uma nova obediência. Isso quer dizer que devemos nos unir a este único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos confiar nele e amá-lo de todo o nosso coração e toda a nossa alma,
de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Devemos romper com o mundo, crucificar a nossa velha natureza e levar uma vida piedosa. Se às vezes, por fraqueza, cairmos em pecado, não devemos desesperar da misericórdia de Deus, nem continuar em pecado. Isso porque o batismo é um selo e testemunho indubitável do que temos uma aliança com Deus. E a aliança volta como ideia central na próxima sessão, que ensina por que as crianças devem ser batizadas, onde nós lemos: mesmo que os nossos filhos não entendam essas coisas, não devemos excluí-los do batismo. Sem saber, eles participam da condenação em Adão. Igualmente, sem saber, eles são adotados como filhos de Deus pela graça de Cristo. O que Deus falou a Abraão, o pai de todos os crentes, vale também para nós e nossos filhos. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Nas palavras de Gênesis capítulo 17 e versículo 7. Isso também Pedro anuncia: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Em Atos 2, capítulo 39. Por isso, Deus antigamente mandou circuncidar os filhos dos israelitas. A circuncisão era um selo da aliança e da justiça da fé. O próprio Cristo reconheceu que as crianças estão incluídas na aliança quando as abraçou, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Agora o batismo tomou o lugar da circuncisão. O apóstolo Paulo escreveu: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Por isso, a forma continua: por isso, as crianças devem ser batizadas como herdeiras do reino de Deus e da sua aliança. E quando os filhos crescem, os pais são obrigados a instruí-los no significado do seu batismo. Então, na forma das igrejas reformadas, a forma do batismo, nós encontramos a doutrina da aliança no contexto da justificação e também no contexto da santificação. O contexto da nossa salvação e também o contexto do nosso crescimento em santidade, a nossa resposta à graça de Deus. E, na verdade, nas confissões reformadas, nós falamos sobre as formas, mas nas confissões reformadas não há muito escrito diretamente sobre a aliança, a doutrina da aliança, ou pelo menos usando a terminologia associada à doutrina da aliança. Mas, só para destacar, vamos ver mais sobre esse assunto em relação à doutrina de João Calvino, numa futura aula. Vamos ser lembrados de que o conceito da aliança pode estar presente mesmo quando a terminologia que nós sabemos, a terminologia da aliança, não é utilizada. Mas temos alguns aspectos importantes nas confissões reformadas refletidas na forma do batismo. Por exemplo, na confissão belga, artigo 34, nós lemos: cremos que essas crianças devem ser batizadas e seladas com o sinal da aliança, assim como os bebês em Israel eram circuncidados com base nas mesmas promessas que agora são feitas aos nossos filhos. De fato, Cristo derramou o seu sangue para purificar os filhos dos crentes do mesmo modo que o derramou pelos adultos. Por isso devem eles receber o sinal e sacramento daquilo que Cristo fez por eles, assim como o Senhor ordenou na lei que fosse oferecido um cordeiro logo após o nascimento dos filhos, que era o sacramento da paixão e morte de Jesus Cristo. Dia do Senhor 27,
do Catecismo de Heidelberg fala sobre a aliança no contexto específico do batismo de crianças. Pergunta 74, nós lemos: as crianças pequenas devem ser batizadas? E a resposta à pergunta 74 é sim. As crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo como sinal da aliança, devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Então nós lemos sobre a diferença entre o sacramento sob a antiga aliança e a nova aliança. No dia do Senhor 30, no Catecismo de Heidelberg, nós vemos a ligação entre a Santa Ceia e a vida na aliança. Pergunta 82. Esses que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios devem ser admitidos à ceia do Senhor? E a resposta é não, porque a aliança de Deus seria profanada e sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, segundo o mandamento de Cristo a seus apóstolos, a igreja de Cristo tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino do céu, até que corrijam as suas vidas. Então, a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Nos cânones de Dort, a terceira das três formas da unidade, capítulo 1, artigo 17, a doutrina da aliança é citada no contexto da discussão sobre os filhos de crentes que morrem na infância. E diz nesse artigo, capítulo 1, artigo 17, devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra, que declara que os filhos dos crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça, da qual participam juntamente com os seus pais. Por essa causa, pais tementes a Deus não devem duvidar da eleição e da salvação daqueles seus filhos a quem Deus chamou desta vida ainda na infância. Então, a nossa visão do estado dos nossos filhos como cristãos reformados é bem diferente do que o entendimento dos herdeiros espirituais dos anabatistas, que, na verdade, compõem a maioria das igrejas evangélicas. Quando nós pensamos em nossos filhos como membros da aliança, da graça, essa crença tem impacto, não somente no momento do batismo, mas também sobre como nós enxergamos as nossas crianças. Como pensamos nos nossos filhos? É uma pergunta importantíssima. Como pequenos descrentes, nós pensamos neles como pequenos descrentes, infiéis, víboras em fraldas? Ou nós pensamos em nossos filhos como tábuas limpas, inocentes, pequenos anjos? A resposta correta a essa pergunta é nenhum dos dois. Nós vemos as nossas crianças como filhos da aliança. A realidade é significativa em termos dos dois aspectos da aliança, as duas partes, a promessa e a obrigação. Nossos filhos, por causa da aliança, são diferentes das crianças do mundo. Separados do mundo, distinguidos do mundo por causa da sua membresia na aliança. Eles, nossos filhos, recebem as promessas de Deus. São os objetos das promessas de Deus. Como nós lemos na forma para o batismo. Eles também têm as responsabilidades, o outro lado, as obrigações da aliança. Também uma coisa importante. Agora, as promessas não são garantias.
devemos não errar nesse sentido. As promessas devem ser aceitadas por fé. Membresia na aliança não é igual à salvação. Não podemos dizer que só porque a criança é membro da aliança, ela é salva. Não podemos dizer isso, não. As crianças da aliança precisam se apropriar das promessas, precisam aceitar a mensagem do Evangelho, precisam responder à graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a aliança tem significado. Ela realmente faz diferença na vida de nossos filhos. Ser membro do povo da aliança resulta em bênçãos que não devemos desprezar. Conheço pessoas que vieram à fé reformada a partir de igrejas batistas, que obtiveram um conforto, um consolo imenso na vida da família da aliança por meio dessa doutrina reformada. Porque a partir daquele ponto, em vez de pensarem em seus filhos como pequenos pagãos que precisavam ser convertidos a Cristo, que precisavam aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, em algum momento específico de suas vidas, os pais reformados tinham esse estresse completamente removido, sendo levados a confiar nas promessas de Deus quanto a seus filhos e confiar que Deus abençoaria seus esforços de criar seus filhos no temor de Deus, em cumprimento dos seus votos na cerimônia do batismo. O Senhor é o Deus da aliança. Quando nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, nós sabemos o verdadeiro significado dessa confissão. Ele é fiel ao longo das gerações. E podemos confiar no Deus da aliança, pois Ele guardará, com certeza, as suas promessas. E agora, precisamos enfrentar essa pergunta. Existem exceções? A resposta é claro que sim. Não apenas a nossa experiência pessoal nos ensina essa realidade, mas mais importantemente, a Escritura nos ensina a mesma verdade. Nós vivemos num mundo afetado, manchado, arruinado em muitas maneiras pelo pecado. Como eu já disse, não há correspondência exata entre membresia na aliança e a recepção da vida eterna. Mas podemos ver o padrão de Deus claramente quando pais fiéis entendem a sua responsabilidade como pais da aliança. Deus abençoa seus esforços. Nós temos a responsabilidade como pais cristãos. Nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade séria de ensinar, liderar nossas crianças nos caminhos da aliança. Mas quando fazemos isso no contexto da vida da igreja, em que a aliança é vivida, nós podemos confiar nas promessas de Deus, onde Ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Se lembra aquele versículo, Gênesis capítulo 17, versículo 7. Não vamos entrar em muitos detalhes agora, nessa primeira aula, nessa introdução. Mas como é que nosso entendimento da aliança impacta a nossa vida cristã de forma prática? Número 1, primeiramente, precisamos pensar no nosso relacionamento com Deus como um relacionamento pactual. Isso significa que nos relacionamos com Deus no contexto da comunhão dos santos. Que essa comunhão é central à vida cristã. Nós podemos ver isso na introdução à primeira carta de João. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Um versículo importante, 1 João
capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ele está falando sobre a vida pactual, a vida na aliança. Então, membresia na igreja é importante. Os pais da igreja antiga disseram que fora da igreja a salvação não pode ser encontrada. Que ninguém pode ter Deus como pai se não tem a igreja como mãe. Agora, quando pensamos na igreja nessa maneira, usando a linguagem dos pais da igreja, a linguagem de João Calvino, talvez temos medo desse tipo de expressão, porque pode parecer algo romanista. Mas, quando nós pensamos na igreja como a comunidade da aliança, e como nosso relacionamento com Deus no contexto da aliança, a importância da igreja fica clara. A igreja em si é uma bênção, a coluna e o baluarte da verdade, como lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós lemos Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Por quem? Por ela. Pela igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Pensar de forma pactual significa não desprezar a igreja e sua importância na nossa vida da fé. Em segundo lugar, a aliança tem uma influência grande no nosso pensamento da história, sobre a história da igreja. Nós somos o povo, nós, que recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Nós lemos essas palavras importantes em Deuteronômio capítulo 5, versículos 2 e 3. O povo de Deus, sob a antiga aliança, é o mesmo povo de Deus que existe hoje. Vivemos em continuidade com os santos do passado, em unidade com eles. Isso tem influência em como nós pensamos na lei de Deus, na história da redenção, na continuidade entre o Antigo e Novo Testamento, na consistência da operação de Deus, na maneira em que Ele opera, na relação entre a antiga aliança e a nova aliança. E também por causa da união pactual que nós temos com as gerações passadas na história da igreja, nós valorizamos, prezamos os credos, as confissões. Nós não buscamos, não precisamos buscar novidades. Não pensamos em nós mesmos como a única geração que já existiu, como se toda a sabedoria pudesse ser encontrada no pensamento da nossa própria geração. A tirania do presente. Em terceiro lugar, como já vimos, a realidade da aliança nos ensina como devemos pensar em nossas crianças como filhos da aliança. Elas não são agentes livres, com a liberdade de tomar as suas próprias decisões. Não deixamos a instrução dos nossos filhos a outras pessoas. Não deixamos nossas crianças fazerem suas próprias escolhas sobre como viverão. Criamos nossos filhos como filhos da aliança. Filhos, crianças que pertencem a Deus, que têm a marca de Deus no sinal e selo do batismo. Isso significa que nosso entendimento da aliança também tem muito a ver com nossa própria responsabilidade
como pais. O crescimento espiritual de nossos filhos não é algo que deixamos ao acaso, mas reconhecemos que como pais nós temos a responsabilidade diante de Deus de fazer as coisas necessárias para assegurar, e tanto quanto possível, claro, reconhecendo que os resultados estão, em última instância, na mão de Deus. Mas temos a responsabilidade diante de Deus para assegurar que nossos filhos cresçam no conhecimento da aliança, das bênçãos, das responsabilidades que eles têm como membros da aliança. E finalmente, para concluir essa aula, a doutrina da aliança nos fornece um quadro geral, por meio do qual podemos ler e entender as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Há uma unidade nos 66 livros da Bíblia que muitos cristãos, infelizmente, não reconhecem. Há uma unidade em todas as histórias únicas, as histórias individuais que encontramos na Bíblia. A história da Bíblia é a história da aliança. O relacionamento entre Deus e seu povo. Nas alianças com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e o povo de Israel, com Davi. E a nova aliança realizada em Cristo. Quando usamos a doutrina da aliança para explicar o quadro geral da Escritura, nós temos as ferramentas necessárias para lidar com muitos desafios que enfrentamos na interpretação da palavra. Desafios na interpretação onde muitas pessoas falham, interpretando as leis, as histórias pessoais, as profecias, os salmos, a literatura de sabedoria. E, finalmente, a realização de todas essas coisas na vida, no ministério, na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. E agora, terminamos essa primeira aula nesse curso, chegamos ao fim. Na próxima aula, eu convido vocês a voltar para ouvir sobre a definição da aliança. Até agora nós falamos muito sobre aliança, mas não damos uma definição. E vamos ouvir algumas definições da aliança, de uma aliança, e vamos discutir, vamos falar sobre essas definições. Até a próxima vez.